Olá, tudo bem? Vamos pensar numa cena bem comum hoje em dia. O entregador que traz o jantar ou o motorista de aplicativo que a gente chama para ir para casa. Eles são funcionários ou são empreendedores? Pois é, essa pergunta que parece simples, na verdade esconde uma das maiores batalhas do mercado de trabalho atual. É o verdadeiro embate entre as leis trabalhistas que a gente já conhece e essa nova economia movida por aplicativos. De um lado, tem a promessa de flexibilidade e de ser o próprio chefe. Do outro, a gente vê a perda de direitos que levaram décadas para serem conquistados. Vamos mergulhar fundo para entender como essa disputa afeta a vida de milhões de brasileiros. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico. O que é o tal do vínculo de emprego? Depois, a gente entra nos desafios de hoje, a pejotização e a gig economy. Na sequência, a parte que dói, o impacto no bolso. Aí, vamos ver como a justiça enxerga tudo isso. E para fechar, a gente olha para o futuro do trabalho. Então, antes de mais nada, para entender a briga de hoje, a gente precisa voltar para a base, para o alicerce de toda a nossa legislação trabalhista, o conceito de vínculo de emprego. Olha, a definição está lá, no artigo 3º da CLT. Parece até bem direta, né? É quando uma pessoa, um trabalhador, presta um serviço de forma contínua para um empregador, depende dele e, claro, recebe um salário por isso. Só que o diabo mora nos detalhes, e é exatamente nesses detalhes que a confusão toda começa. E que detalhes são esses? São os 4 requisitos essenciais. Se esses 4 elementos estiverem juntos na prática, a lei diz, opa, isso é um vínculo de emprego. Vamos lá? Pessoalidade. Significa que a pessoa não pode simplesmente mandar um amigo no lugar dela. Não eventualidade. Quer dizer que o trabalho tem uma rotina, não é uma coisa que acontece uma vez na vida. Onerosidade. É a parte fácil, tem pagamento envolvido. E por último, o ponto mais polêmico de todos, a subordinação, que é quando o trabalhador segue as ordens e o controle de quem o contratou. E é justamente aí, nesse conceito de subordinação, que entram os grandes desafios do nosso tempo. São fenômenos que estão testando os limites daquela definição clássica que a gente acabou de ver. O primeiro deles é a famosa pejotização. O nome já dá a dica, vem de PJ, de pessoa jurídica. Na prática é quando uma empresa, em vez de contratar um funcionário, exige que ele abra uma empresa, um CNPJ, para prestar serviço. O trabalho do dia a dia é igualzinho ao de um empregado, mas no papel é um contrato entre 2 empresas. E qual a mágica? Para o contratante, somem todos os encargos e direitos trabalhistas. E o segundo desafio é a gig economy, que muita gente chama de uberização. Nesse modelo, as plataformas digitais são as intermediárias, elas conectam quem precisa de um serviço com quem presta o serviço, como motoristas e entregadores. A ideia toda é baseada em autonomia, flexibilidade, trabalho sob demanda e a palavra-chave aqui é sem vínculo de emprego formal. E aqui a coisa fica muito interessante. Será que para ter subordinação precisa ter um chefe de carne e osso dando ordens? O jurista Maurício Godinho Delgado, uma referência na área, diz que não. Ele fala que o controle por algoritmos é a nova cara da subordinação. Pensa bem, é um algoritmo que define o preço da corrida, que decide para quem vai a próxima entrega, que avalia o desempenho e até pune. Que chefe seria mais controlador do que ele? Tá bom, mas vamos sair um pouco da teoria. Na vida real, qual é o efeito prático disso tudo? Vamos falar de grana. Vamos ver como cada um desses modelos de trabalho impacta o bolso de quem trabalha. A pergunta é bem direta, né? Se a gente pegar o mesmo valor bruto de salário, quem no final do mês leva mais dinheiro para casa? Agora se preparem, porque os números são chocantes. Usando como base um salário de R$ 3.000, a diferença é brutal. O trabalhador CLT, como tem direitos tipo FGTS, acaba com um salário líquido de mais de R$ 3.100. E o PJ, bom, ele começa com os mesmos 3.000, mas aí tem que pagar um monte de tributos, o contador, e o que sobra no bolso pode ser só R$ 1.670. É uma diferença absurda todo santo mês. Certo? A diferença por mês já é enorme, mas a coisa fica realmente dramática na hora que o contrato é encerrado. Se liga nesse cenário. Depois de 2 anos de trabalho, na hora da rescisão, o empregado CLT vai receber um acerto líquido de mais de R$ 17.000. Isso contando FGTS, multa, aviso prévio. E o trabalhador PJ? A resposta é zero. Na verdade, é pior que zero. Ele não recebe um centavo de verba rescisória e ainda por cima tem que gastar para dar baixa na empresa dele. Ou seja, termina no prejuízo. Guardem bem este número, mais de R$ 17.000.
Esse é o valor da rede de segurança da proteção social que simplesmente evapora no modelo pejotizado. É a grana que separa um trabalhador amparado de um trabalhador que fica totalmente à deriva. Tudo isso em nome de uma suposta modernização. Se essa comparação de dados fez sentido, poxa, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Já se inscreve aí no canal e deixa aquele like para a gente continuar trazendo mais temas assim. Diante de um cenário desses, a pergunta é: como o direito do trabalho responde a isso? A resposta está num dos seus princípios mais importantes e, eu diria, mais poderosos. É o princípio da primazia da realidade. E o que ele diz é bem simples, mas fundamental. Para a justiça do trabalho, o que vale não é o título do contrato, não é o que está escrito no papel. O que importa de verdade é como a relação de trabalho acontece na prática, no dia a dia. A realidade sempre vence a ficção dos documentos. O grande mestre do direito do trabalho, Américo Pla Rodrigues, resumiu isso perfeitamente. Se o contrato diz que a pessoa é um prestador de serviço autônomo, mas na vida real ela tem chefe, tem horário para cumprir, recebe ordens, a justiça tem o dever de olhar para essa realidade e reconhecer que, de fato, ela é uma empregada. É uma ferramenta essencial para combater fraude. E os nossos tribunais aplicam isso, viu? Olha só essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho. A corte foi direta, sem rodeios. Disse que não pode validar a pejotização, que é uma forma de mascarar a relação de emprego, e que se trata de uma nítida fraude à legislação. É a justiça tirando o véu do contrato e enxergando o que acontece de verdade. Tudo isso nos traz a nossa última parada. Para onde estamos caminhando? Porque esse debate, acreditem, está longe de acabar e as respostas definitivamente não são fáceis. E a maior prova de que o debate está pegando fogo é a confusão dentro dos nossos tribunais superiores. No TST, o Tribunal Máximo do Trabalho tem decisão para tudo que é lado. Algumas turmas dizem que não tem subordinação, outras já aceitam a ideia da subordinação pelo algoritmo. Aí a gente vai para o STF, o nosso Supremo, e uma de suas turmas já chegou a anular uma decisão da Justiça do Trabalho dizendo que não existe vínculo entre motoristas e plataformas. Essa insegurança jurídica é o retrato de um país que ainda não sabe que rumo tomar. E os desafios que estão na nossa frente são imensos. Como a gente vai regular essa subordinação por algoritmo, o chefe invisível? Como colocar limites na vigilância feita por dados? Como garantir que as pessoas têm o direito de se desconectar do trabalho? A gente precisa de regras novas, um novo marco regulatório. Mas a grande questão é, como equilibrar a inovação da tecnologia com justiça social, para que a gente não acabe aprofundando ainda mais as desigualdades que já existem? E a gente encerrar com a pergunta que talvez defina a nossa era. É possível conciliar esses dois mundos, inovação tecnológica e proteção social? A resposta para essa pergunta não vai dizer só qual é o futuro do trabalho, mas qual é o futuro que a gente quer para a nossa sociedade. Se essa análise ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. É essa força que nos motiva a continuar produzindo mais conteúdo assim. Obrigado!